Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Roger Medeiros, sou estudante do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e juntamente com meu colega Pedro Gentil e o nosso professor orientador, o Igor Lopes de Andrade, a gente desenvolveu um trabalho no qual vamos apresentar aqui para vocês hoje, que se trata de uma proposta de fontes de incerteza para a calibração de torquímetros utilizando célula de carga uniaxial, tá? Todo o nosso estudo ele foi desenvolvido no Laboratório de Meteorologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Todos os nossos recursos, enfim, todos os ensaios aconteceram lá, onde o nosso professor orientador, o Igor, ele é chefe de laboratório. Então, a partir disso, a gente começa a ter a necessidade de discutir um fator muito influente nos dias atuais para a indústria 4.0, que é justamente a alta capacidade de produção. A gente tem hoje em dia, através dos avanços tecnológicos, através da utilização de maquinários e também da automação, a gente começa a perceber que há uma necessidade de produção ainda maior, né? A gente tem indústrias hoje em dia que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, apenas produzindo. E então, a partir do momento que a gente começa a produzir com uma maior frequência, a gente começa a ter essa produção em alta escala, a gente começa a perceber que há também a necessidade de investir é, naqueles pontos onde a gente consegue evitar os erros. Ou seja, a gente aumenta a nossa taxa de produção, a gente também aumenta os nossos riscos com erros. E esses riscos com erros acabam gerando custos e custos esses que vão prejudicar bastante a indústria. Ou seja, um desses pontos onde a gente consegue impor investimentos para evitar maiores erros é justamente na confiabilidade meteorológica, né? A gente tem processos produtivos que neles a gente utiliza de sistemas de medição para avaliar aquele produto. Ou seja, a partir do momento que você tem um sistema de medição onde ele avalia a unidade de medida daquele produto, você começa a perceber que você precisa ter um sistema de medição mais confiável. Ou seja, a partir disso, a gente percebe que há uma necessidade, né, nessa questão de confiabilidade meteorológica, o que está ligado diretamente com a calibração. Né? Dessa forma, a gente consegue identificar a importância do processo de calibração. E, nesse caso, calibração nada mais é do que você pegar o seu sistema de medição ou o seu instrumento de medição e compará-lo com uma fonte padrão. Você tem um padrão no qual onde você vai pegar uma unidade de medida em comum entre os dois, né, entre o seu instrumento ou o seu sistema de medição e aquele padrão, e você vai comparar para ver se o seu sistema de medição, a medida que vai dar no seu instrumento de medição, no sistema, ele está muito próximo daquele do padrão ou não, ok? E aí também, além de ter essa importância do processo de calibração, há também uma importância da gente entender as fontes de incerteza que vão estar influindo naquele sistema de medição, né? A gente vê que basicamente não é só você medir que aquela medição vai estar certa. A gente precisa entender as fontes de incerteza justamente para a gente entender a realidade de medição daquele instrumento ou daquele sistema de medição. E aí, nesse caso, um dos objetivos principais do nosso estudo é justamente esse. A gente, além de estar propondo um processo de calibração para torquímetros, a gente também vai propor justamente a implementação de duas outras fontes, fontes essas que não estão na norma, né? Essas fontes foram avaliadas através do nosso processo, nosso ensaio de calibração, e aí com isso a gente viu a influência dessas fontes e a necessidade de inserirmos ela no nosso resultado final de medição, ok? Então, para o desenvolvimento do nosso estudo, a gente utilizou um torquímetro tipo 2 de classe A, tá? Esse torquímetro ele tem uma faixa nominal de 20 a 100 Nm e para o nosso sistema padrão, que no caso é a célula de carga uniaxial, a gente tem uma capacidade de até 2.000 newtons. Portanto, é uma célula de carga que ela
consegue ter um estímulo bem maior, então a gente também fica respaldado em relação a essa folga, né? Essa diferença de capacidade. E aí, nesse caso, aqui na imagem ao lado, a gente consegue identificar e ilustrar a todos vocês como funcionou o nosso sistema de medição. Tá? Inicialmente, a gente tem aqui um sistema de apoio, no qual nele é acoplado o nosso torquímetro, né? O nosso elemento de conexão do torquímetro, e ao longo do torquímetro, aqui na região da empunhadura, para baixo, a gente tem todo o nosso sistema que vai executar essa calibração, tá? A gente tem aqui elementos mecânicos conectados à nossa célula de carga, e aí essa célula de carga ela é conectada a um indicador, claro, e logo abaixo a gente tem também outros elementos mecânicos conectados a um lastro, onde nesse lastro a gente tem massas de lastros que irão servir como contrapeso, ok? E aí como é que funciona todo esse processo? Inicialmente, a gente vai setar aqui no torquímetro uma indicação, né? A gente vai, por exemplo, setar a indicação de 20 Nm, e aí após setarmos, todo esse sistema vai estar folgado, né? Claro, e a partir daí a gente vai começar a apertar o nosso esticador, de modo que a partir do momento que a gente vai estar apertando esse esticador, o esticador vai estar tracionando todos esses elementos aqui acima e abaixo. Né? A gente vai ter a massa de contrapeso, o esticador vai apertando, e à medida que ele vai apertando, ele vai tracionando a célula de carga e também exercendo um torque aqui no torquímetro. E aí, quando o torquímetro ele dá o estalo, né, que o estalo significa que ele chegou naquele ponto onde a gente setou, quando ele dá o estalo, a gente vai anotar esse valor que vai dar aqui no indicador, porque esse valor é o que vai ser transformado em newton-metros e a gente conseguir comparar a indicação que a célula de carga deu, né, através de toda essa transformação de unidades, e, consequentemente, comparar com a unidade de 20 Nm que foi setado no torquímetro. Ok? E aí o nosso sistema, todo o nosso processo, nosso ensaio de calibração, perdão, ele acontece dessa forma. A gente seta 3 pontos, que nesse caso os pontos escolhidos foram 20, 60 e 100 Nm, onde a gente vai executar 5 séries de medição. Ou seja, a primeira série a gente vai medir 20, 60, 100, na segunda 20, 60, 100, ou seja, até a gente atingir essas 5 séries, e no final dessas 5 séries a gente vai fazer uma média de cada ponto. E aí essa média ela vai se dar justamente no ponto 20, e a gente vai pegar o ponto 20 da série 1, 2, 3, 4 e 5 e vai tirar a média. Ok? E em se tratando das fontes de incertezas que são recomendadas pela norma, né, a ISO 6789, que é a de torquímetros, a gente tem aqui as 4 delas, né, que são a incerteza da repetitividade, né, uma incerteza que a gente vem identificando em qualquer processo de calibração. A gente tem a resolução do instrumento e também essas outras duas que são a geometria de encaixe e a interação entre os elementos de conexão. Ou seja, essas outras duas últimas, né, essa da geometria e da interação entre os elementos, elas necessitam de um processo extra ensaio de calibração. Ou seja, aquele ensaio dito anteriormente, nele não está incluso essas outras duas fontes de incerteza, onde a gente teve que fazer um processo a mais justamente para extrair essas outras duas fontes. Okay? E além dessas 4 fontes, o nosso processo de calibração, né, o nosso resultado final, ele vai estar também obtendo outras 2 fontes de incertezas, que são essas fontes que a gente vai estar propondo para o nosso processo de calibração. Né? Que a primeira delas é a incerteza do padrão de calibração uniaxial, ou seja, a gente vai utilizar também a incerteza do padrão, né, que é a incerteza da célula de carga, onde a gente utiliza o coeficiente de sensibilidade do braço de alavanca justamente para transformar essa fonte de incerteza nesse coeficiente aqui de incerteza, que é justamente a incerteza da referência, né, que é o do padrão, e o braço de alavanca. Tá? Essa fonte de incerteza ela tem uma distribuição normal, e é por isso que o cálculo da incerteza, né, ele é feito dessa forma aqui.
Tá ok? E aí a segunda fonte de incerteza é a do braço de alavanca, né? Onde a gente utiliza para o coeficiente de incerteza a incerteza do sistema de medição que a gente utilizou para medir o braço de alavanca, né? Nesse caso, o instrumento que a gente utilizou foi a trena, né? A gente utilizou uma trena, então a incerteza da trena é essa incerteza aqui, e essa incerteza ela vai ser multiplicada pela força máxima, tá bom? Essa incerteza de medição, ela tem uma distribuição retangular, né? Distribuição do tipo B, e é por isso que a incerteza ela vai ser calculada dessa forma. Após a realização de todos os ensaios, seja o próprio ensaio de calibração que a gente executou e também aquele ensaio extra para extrair aquelas outras duas fontes de incerteza, que são especificadas pela norma, a gente chega no resultado apresentado nessa primeira tabela, né? Na primeira tabela, a gente está apresentando todos os coeficientes de incerteza vinculados a cada fonte, né? E também a cada ponto de calibração. Ou seja, a gente teve os pontos de 20, 60 e 100, e para cada ponto a gente tem um coeficiente de incerteza da repetitividade, um coeficiente de certeza do padrão, da resolução do instrumento, do braço de alavanca, da geometria e da iteração. Ok? E a partir desses valores a gente vai chegar na contribuição das fontes de incerteza de cada uma delas, né? A gente tem a contribuição da repetitividade para cada ponto, do padrão para cada ponto, enfim, de todas as fontes de incertezas vinculados a cada um daqueles pontos. E aí, né, fazendo uma análise, utilizando essas duas tabelas, a gente consegue fazer uma análise da influência das fontes de incerteza no qual a gente está propondo, né? Que são aquelas outras duas fontes de incerteza, a do braço de alavanca e a incerteza do padrão uniaxial. E aí a primeira tabela, ela considera todas as fontes de incerteza, incluindo essas duas, e já a segunda tabela, ela desconsidera essas duas que a gente vai estar propondo. Ou seja, de cara, aqui no ponto 20, né, a incerteza expandida no ponto 20 e no ponto 60, a gente consegue ver que houve um aumento a partir do momento que a gente insere as duas fontes de incertezas que são especificadas, né, que são propostas aqui nesse trabalho. Ou seja, a gente sai de 1,55 para 1,57 no ponto 20, a gente sai de 0,7 para 0,71 no ponto 60. Ok? E aí, com isso, né, o que a gente conclui com esse trabalho? A partir do momento que a gente faz uma análise, principalmente no ponto 20 Nm, a gente consegue perceber que aquelas outras duas fontes de incertezas que estão sendo propostas aqui nesse trabalho, elas vão ter uma influência de 10% da soma das contribuições. Ou seja, a gente passa a perceber que no momento que a gente retira aquelas fontes de incerteza, o nosso sistema, né, a confiabilidade do nosso sistema meteorológico, ele vai estar sendo reduzida. Por quê? Porque a gente tem outras duas fontes que estão influenciando e que essas fontes seriam desconsideradas se a gente fosse seguir somente a norma, né? E detalhadamente a gente tem que o padrão de calibração ele influi em 9% e o braço de alavanca ele tem uma influência de 1%, tá? E também a partir dos dados meteorológicos do ensaio de calibração, a gente vê que a sola de carga uniaxial ela consegue sim exercer essa função como padrão para um sistema de medição de torque, né? Apesar de ela não dar uma unidade de medida já em torque, mas através dos coeficientes de sensibilidade a gente consegue transformar essa unidade de medida e, né, consequentemente, a gente consegue perceber que ela não vai influenciar de forma negativa para o processo de calibração, né? E, em modo geral, a gente consegue perceber que, a partir da realização desse trabalho, a gente entende que a avaliação mais detalhada dos fatores de incerteza torna o nosso processo ainda mais confiável. Ou seja, é importante que a gente siga todos os requisitos que são apresentados pelas normas, sim. Porém, a gente precisa entender o nosso processo de medição, né? Todo o nosso sistema de medição para que a gente consiga identificar outras fontes de incerteza e, consequentemente, a gente traz elas para o resultado final e torna o nosso sistema de medição ainda mais confiável.
Essas são as nossas referências e eu agradeço a atenção de todos.